Urgente, revisão da vida toda. Novos números foram revelados momentos antes do julgamento do dia 28 de maio. Eu vou trazer na íntegra toda a repercussão e tudo que pode acontecer a partir de agora. Atenção, direto com as informações com a doutora Cristiane Oliveira. Pessoal, vou trazer na tela dando totais créditos. Atenção aposentado, saiu o valor real dos processos de revisão da vida toda por meio desse despacho do Conselho Nacional de Justiça, e isso vai mudar o rumo do julgamento do tema 1102, que está marcado agora para o dia 28 de março, ou seja, vai mudar o rumo do seu processo de revisão da vida toda. Vem comigo para você entender melhor. Como eu disse, o CNJ soltou esse despacho trazendo o número real de processos em andamento no Brasil e o valor deles, ou seja, o impacto econômico. O número de processos em andamento está aqui, ó, no despacho que eu trago aqui para vocês, 122.646 em andamento. O valor real, depois de uma pesquisa pelos tribunais regionais federais do Brasil, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6... por região, que é dividido pelo Brasil ali, chegou-se ao valor de 10.220.969.280 reais e 43 centavos. Valor muito aquém, muito abaixo do valor de 380 bilhões que foi utilizado pela mídia e pelo STF para derrubar a tese lá no julgamento das ADIs 2110, 2111, para trazer essa decisão aqui para o tema 1102. E o nosso maior receio é que essa decisão seja utilizada para a declaração da perda de objeto do tema 1102 agora no julgamento dia 28 de março. Então, essa informação aqui de 10 bi, e não 470, e não 380 bilhões, traz luz de quanto custa o processo realmente e muito provavelmente pode mudar ali a decisão, a discussão em plenário na hora do julgamento dos embargos de declaração do tema 1102, que é propriamente ali a revisão da vida toda mesmo. Então, me ajude a divulgar essa informação, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem e a gente está junto, vamos acompanhar esse julgamento até o final, que ainda acredito na solução e na vitória. Atenção aposentado, saiu... Pessoal, sigam a doutora Cristiane Oliveira.inss ali no Instagram. Ela também tem um canal no YouTube falando de aposentadoria. Então, especialista em planejamento, 12 mil aposentados no exterior e no Brasil, clientes em mais de 18 países. Grande atuação da doutora Cristiane. Olha só, nós aqui no STF, né, da direita para a esquerda, eu, a doutora Cristiane, que trouxe essa informação para vocês, Medeiros, doutor João Badari e o doutor Matheus, tá certo, pessoal? Então, fico muito feliz, né, de poder falar que conheço o trabalho, conheço ela pessoalmente, sou amigo da doutora Cristiane. Meus parabéns pela belíssima atuação. Aqui na foto, ó, doutora Cristiane, Medeiros e eu em frente ao STF, tá bom? E agora, com essa notícia bombástica, dando totais créditos à doutora Cristiane, a gente vai trazer a repercussão na prática. Porque vocês viram, ela até falou 28 de março, né? Saiu na legenda 28 de maio, ela sabe muito bem disso, né? Depois ela reiterou ali a data correta. Então, temos o julgamento e poucos dias antes do julgamento, essa revelação bombástica dos números verdadeiros. Então, isso aqui traz uma luz, como ela bem disse, poucos momentos antes do julgamento, pessoal. Olha só como a reviravolta pode acontecer da noite para o dia. Assim como aconteceu contra os aposentados, é inegável que a decisão das ADIs foi ruim para os aposentados. Ninguém aqui está vivendo no mundo de arco-íris. Ninguém aqui está vivendo no mundo de falsas esperanças. A gente tem fé, esperança e a gente batalha, mas sem jamais cair no mundo da falsa ilusão e falsas promessas. Então, se o STF quis resgatar essas ADIs de 1999, eu já dei várias aulas aqui, já expliquei de um modo mais técnico, já expliquei de um modo
sem juridiquês, já expliquei de várias formas que as ADIs nunca trataram, nunca pediram para que essa regra de transição, de só considerar contribuições de 94 em diante, fosse aplicada de forma cogente. Pessoal, nem os partidos que entraram, nem Lula, nem Bolsonaro, nem PCdoB, PDT, ninguém, nem a AGU, nem o INSS, nem a CNTM, absolutamente ninguém que faz parte do processo pediu para que essa regra de julho de 94 em diante fosse aplicada de forma cogente. Essa palavra cogente, e eu pesquisei para vocês, trouxe mais de 200 páginas de processo das ADIs. Se você não viu, eu recomendo assistir aqui os vídeos do canal, não perder nenhuma aula, já se inscreva aqui. Em mais de 200 páginas das ADIs, eu pesquisei na sua frente aqui, mostrando na tela a palavra cogente. E ela só apareceu no voto do Barroso, depois seguido pelo Gilmar Mendes, e posteriormente, daí, em 21 de março, seguido pelos outros ministros. Então, nunca havia sido, desde 99, em mais de 24 anos, nunca havia sido pedido para que a regra fosse cogente para todo mundo. Então veja que é um trabalho contínuo, não é questão de falar que um advogado é melhor que o outro, que não sei o que, cada um está fazendo o trabalho da sua forma. Eu revelei aqui para vocês mais de 200 páginas de processo das ADIs. Nunca havia sido mencionada a palavra cogente. Agora a doutora Cristiane revelando esses números trazidos pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E a verdade vai aparecendo, pessoal. A verdade vai aparecendo. E como bem disse a doutora Cristiane, pessoal, o CNJ revelou os números dos processos, 122 mil processos de revisão da vida toda, e valor da causa, 10 bilhões e 200 milhões. 10,2 bi, vamos tratar dessa forma? 10,2 bilhões de reais. Mas isso é o valor da causa. O que é o valor da causa, professor Nakamura? Vou explicar para vocês. Valor da causa em demandas previdenciárias. Quando a gente vai entrar com uma revisão de aposentadoria, vocês viram esses dias? Publiquei aqui, ó. Se você quiser entrar no YouTube, você vai entrar no meu canal, né? E olha só. Revisão. Aqui, ó. Um caso real. A aposentadoria antes era R$ 1.983 e mais de R$80 mil de atrasados. Essa não era a revisão da vida toda. Tá? A aposentadoria foi para 3.869. Sem esperar o STF. Mais de R$80 mil em atrasados. Essa decisão não é revisão da vida toda. Então, se você quiser análise completa, entre em contato no link do WhatsApp fixado 61985220 tá certo? O que eu quero que você entenda? Quando a gente entra com uma revisão de aposentadoria, a gente tem que apresentar um valor da causa. E na revisão de benefícios previdenciários, estou até trazendo o blog do previdenciarista.com para vocês poderem visualizar isso aí. O valor da causa vai corresponder diferenças vencidas mais 12 diferenças vincendas. Calma, eu vou te explicar para você entender o impacto real dos números na revisão da vida toda. Tá bom, pessoal? Pelo amor de Deus. É o seu dinheiro. Né? Se você não tiver paciência de assistir 15 minutos de vídeo sobre o dinheiro que pode mudar a sua vida, então não sei nem o que eu estou fazendo aqui também. Eu vou voltar aqui a trabalhar nos processos dos nossos clientes que estão nos contratando todos os dias. Mas não, faço isso aqui com muito amor e carinho para trazer informação que você valoriza. Então, olha só. Valor da causa. A gente tem que apresentar um valor da causa. Isso quer dizer as diferenças vencidas, os atrasados, mais 12 parcelas vincendas, mais um ano de benefício, sem o 13º. O cálculo do valor da causa nas ações de revisão de benefício deve considerar tanto as parcelas vencidas como as vincendas, apenas a diferença entre o valor. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Esse valor da causa apresentado, de 10 bilhões,
ele não é o valor total. Por quê? Porque, pensa bem, quando a gente entra com o processo, a gente pede lá os atrasados, pede o reajuste, só que no valor da causa é o valor dos atrasados mais 12 parcelas, né, vincendas, né, que se vencerão. É fato notório, né, todos os advogados sabem disso, foi trazido pelo próprio Dr. Badari e outros advogados, que não é todo mundo, o próprio Murilo White falou isso em live também, não é todo mundo que entrou com processo que vai ter direito. Ô professor, mas como assim? Teve gente que não enfrentou adequadamente algumas questões processuais. Tem questões de decadência a serem enfrentadas. Tem gente que nem cálculo fez. Chutou o número lá. E tá achando que tá tudo bem. Só que o juiz, ele só não pegou no seu pé ainda, você que não fez cálculo da forma correta, porque o juiz suspendeu o processo. Só que depois que volta a correr, o juiz, ele não vai conceder automaticamente. O juiz, ele vai ver se você fez cálculo da forma correta. E aí, ou ele vai extinguir o processo, ou ele vai dar uma chance para você reiterar, reafirmar os cálculos, apresentar da forma correta. Então, esses 10 bilhões referem-se ao número que os advogados apresentaram nos processos. Claro, se a gente considerar que todos os processos estão com os cálculos corretos e que todo mundo que entrou vai ter direito, isso é uma coisa. Só que tem gente que entrou de qualquer jeito, tem gente que entrou sem cálculo da forma correta, tem gente que vai ter o processo extinto, mesmo obtendo a vitória no STF. Tem gente que vai ser assim, pessoal. Porque ou o advogado não fez da forma correta, ou a pessoa não procurou advogado, fez por conta própria, qualquer coisa nesse sentido. Qual que é o resumo da ópera aqui? É que esse número de 10 bilhões ainda não é o valor total, ainda vai ser menos que isso. Mas mesmo que fossem 10 bilhões, ainda é muito menor que os 360 bilhões, 480 bilhões, 70 bilhões por ano. Veja como a AGU cada hora vem falando um número diferente. Então, o CNJ confirmou 10 bilhões de reais em valor de causa, né, entre atrasados mais 12 parcelas vincendas. Beleza. Esse número ainda vai reduzir, porque vai ter gente que, depois que os processos voltarem a andar, vai ter gente que não juntou cálculo, vai ter gente que não fez o processo da forma correta, e vai ter o processo extinto sem a vitória, mesmo que obtenha a vitória no STF. Então esse número é menor que esse, mas mesmo que seja 10 bilhões, é um número muito menor. Percebeu? E se for feito alguma forma de acordo para os atrasados, porque o reajuste para mim tem que ser pago imediatamente. Para mim não tem que ter acordo em reajuste, tem que ser pago imediatamente. Agora, se fizer um acordo nos atrasados, esse número ainda pode reduzir ainda mais. Não estou defendendo isso, eu estou defendendo uma solução para o aposentado não morrer de fome e poder ver o seu dinheiro em vida. Eu quero que você que trabalhou, o senhor, senhora, aposentado ou pensionista, receba o seu dinheiro, não fique só para sucessores. Não fique só para um bando de gente só esperando o idoso morrer para poder pegar o dinheiro dele. Eu quero que o senhor e a senhora que passou por tudo que passou por inflação, por plano real, por confisco da poupança, passou por um monte de situação, agora, nessa fase da vida, possa receber o seu direito. Eu não tô... Sobre acordo eu até posso fazer em outra live, eu só estou mencionando que
Se fizerem um acordo sobre os atrasados, talvez para pagar mais rápido, só que diminuindo o valor, esse valor ainda vai reduzir. Então o Haddad, ele está preocupado com a situação fiscal, só que ele não está reduzindo despesas do governo, ele está aumentando imposto. Ao mesmo tempo, ele quer liberar benefícios para a economia girar. Ele sabe que a economia precisa girar. Estamos aqui um ano antes da eleição. E você quer um motor melhor para girar a economia do que o aposentado? O aposentado move esse país, pessoal. Segundo o IBGE, 2/3 dos municípios sobrevivem às custas dos benefícios dos aposentados. Se você mora em capital, talvez você não repare esse fenômeno. Mas quem mora em cidade menor ou quem já foi visitar parente em cidade do interior, consegue perceber. Dia de pagamento, filas na lotérica, filas nos bancos e depois os mercados estão cheios, farmácias, bares, sorveterias. Todo mundo, a economia gira no dia de pagamento dos aposentados pensionistas. Então, se você quer girar a economia, para mim, o Haddad, o Lula, tem um cenário perfeito para limpar a imagem com os aposentados. E eu não estou defendendo o Lula, não, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que é um cenário para ele limpar a imagem. Ele cumpre uma decisão judicial, ele paga um direito do aposentado, paga o reajuste, faz, sei lá, um acordo nos atrasados, a gente pode falar isso um pouco mais depois, e gira a economia. 5 benefícios em um só. Tudo isso um ano antes das eleições. Então esses números agora, pessoal, são muito importantes. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, cujo presidente é o Barroso, mostrou que o número é de 10 bilhões. Como eu disse, nem vai ser tudo isso, porque teve gente que entrou com o processo de qualquer jeito, esse número vai ser menor, mas mesmo que seja considerado 10 bilhões, é muito menor que 360 bilhões, que 480 bilhões. Ou se fizer um acordo sobre os atrasados, esse número pode cair. O mais importante, pessoal, é pagarem os aposentados. INSS, Lula, Haddad, STF, paguem os aposentados. E só para terminar com chave de ouro, olha o que o Barroso falou no encontro do CNJ. Olha aqui. Notícia de 22 de maio de 2025, ó, Barroso no CNJ, ministro do STF, Barroso, e do lado, Fachin, futuro presidente do STF. O que o Barroso falou, pessoal? É preciso fazer com que mentir volte a ser errado, para que as pessoas formem suas opiniões sobre fatos reais. A reflexão foi feita pelo presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e do STF, Luiz Roberto Barroso. Repito, olha o que o Barroso falou. É preciso fazer com que mentir volte a ser errado, para que as pessoas formem suas opiniões sobre fatos reais. E a realidade agora, o próprio CNJ mostrou os números. Que Deus te abençoe grandemente. Vou fazer outra live já. E quero levar adiante essa palavra. Então compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe e até a próxima.